Hoje a gente vai falar sobre a formação dos reinos bárbaros cristãos. Esse é um tópico bastante importante quando a gente discute a Idade Média, porque é muito comum as pessoas fazerem uma associação muito rápida entre o fim da Antiguidade Romana e o início da Idade Média, o que obviamente do ponto de vista da cronologia não está errado. O mais complicado é associar a Idade Média apenas com aquela fantasia de ficar imaginando as princesas, os castelos e os dragões. É lógico que dragões não existem. O que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes a gente associa a ideia de Idade Média apenas à ideia de feudalismo. O feudalismo, no entanto, só se consolida na Europa no século IX. E o final da Antiguidade Romana, a queda do Império Romano do Ocidente, se dá no século V. O que aconteceu nesses 500 anos? Bem, nesses 500 anos, como vocês conseguem reparar aqui nesse mapa, a gente tem no ocidente da Europa, onde estava o Império Romano do Ocidente, a formação de diversos reinos. Reinos formados por esses povos, que são chamados de bárbaros, que por influência justamente dos romanos, acabam por se cristianizar. E esse é um aspecto extremamente fundamental. Porque na passagem da Antiguidade para a Idade Média, com a queda de Roma e a chamada migração dos povos chamados de bárbaros, que não são apenas invasões, esses diferentes povos, como os escandinavos, pensando os anglos, os saxões, os jutos, ou ainda os povos germanos, como um todo, os suevos, os turíngios, os burgúndios, os alamanos, os francos, os godos, os álanos, os vândalos e os lombardos, eles acabam se misturando com os romanos. E essas culturas também se misturam. Aquilo que a gente reconhece como sendo a Idade Média no ocidente da Europa é fruto justamente dessa mistura. Em outras palavras, eu quero dizer para vocês que o que a gente vai consolidando enquanto a Idade Média, a qual nós estamos mais familiarizados, depende tanto de características que foram herdadas por Roma, afinal de contas, quando esses povos chamados de bárbaros entram em Roma, a gente não tem o extermínio da população romana, a gente não tem o extermínio dos espaços romanos justamente. Então sobram aspectos romanos que vão se misturar com os aspectos desses povos chamados de bárbaros. Entre os aspectos romanos, nós temos o sedentarismo, o uso do latim, principalmente nos espaços religiosos da Igreja Católica, o próprio catolicismo, que é uma herança romana, e o colonato, uma prática bastante comum durante o Baixo Império Romano. Agora, no que diz respeito aos aspectos desses povos chamados de bárbaros, quais são as características que irão perdurar ao longo do mundo medieval no ocidente da Europa? A ausência de uma moeda comum, uma agricultura de subsistência, leis consuetudinárias, leis pautadas na tradição oral, justamente além da valorização dos guerreiros. Esses povos chamados de bárbaros convertem-se ao cristianismo e ao longo dos séculos formam exatamente isso que a gente está pensando, formam os reinos bárbaros cristãos. Entre esses reinos, destaca-se, como vocês já observam nesse mapa, o reino dos francos, que vai acabar até meados do século IX, conquistando boa parte do ocidente da Europa.